Olá, eu sou Jales Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos de 47 a 53. Enquanto ainda falava, eis que chegou uma multidão. À frente estava o chamado Judas, um dos 12, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Vendo o que estava para acontecer, os que se achavam com ele disseram-lhe: Senhor, e se ferirmos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, tomou a palavra e disse: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, curou-o. Depois, Jesus dirigiu-se àqueles que vieram de encontro a ele, chefes dos sacerdotes, chefes da guarda do templo e anciãos. Como a um ladrão, saístes com espadas e paus? Eu estava convosco no templo todos os dias e não pusestes a mão em mim. Mas é a vossa hora, é o poder das trevas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus se entrega. Há um plano de Deus para a salvação. E Jesus se entregou. Isso, para quem esperava o Messias, o libertador, não faz sentido. É uma loucura. Eu desconfio na leitura aqui da Palavra de Deus, né? De tantas vezes que eu ouvi, né? De tantas quintas-feiras santas, de tantos... Conhecendo um pouco daquilo que é Pedro, né? Acredita que nesse momento em que Jesus foi preso, em que Pedro, que a gente sabe que é Pedro por outro evangelho, ele arranca um pedaço da orelha do servo, do sumo sacerdote, Malco, o nome do servo. E Jesus vai e fala para ele: não, basta, guarda a espada na bainha. Né? Com a espada fere, com a espada será ferido, né? Virou ditado popular e tudo: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pedro sai dali vendo Jesus ser preso. Talvez ali tenha sido a grande decepção. Lembra que Satanás pediu para peneirar a Pedro, como se peneira o trigo. E ferir a confiança dele em Jesus era fundamental. Talvez, eu digo talvez, aqui é minha opinião, aquilo que eu sinto ao ler, aquilo que sinto os sentimentos que me vêm, é que nessa hora houve uma decepção no coração de Pedro. Ele não esperava por isso. Não esperava que Jesus fosse se entregar. Ele estava com a espada, ele falou: estou pronto para ir com você para defender. Porque acreditava que Jesus, no mínimo, lutaria. Era o Messias. Todo judeu esperava que o Messias viesse libertar da opressão dos soldados, das armas, dos romanos. Jesus tinha falado em pegar a espada. Ele estava com a espada. Ele usa a espada e Jesus fala: não é para usar.
Entende o que eu quero dizer? Há uma decepção em Pedro. Pedro não acredita, mas como? Ele fica confuso. E a gente sabe que nesse momento todo mundo foge. Fica se escondendo. Pedro até vai atrás ali, se escondendo e caminhando ali para ver. João também. Mas os outros fogem. Pedro como que não acredita? Como assim? Foi tão fácil. Os caras vieram colocar a mão nele e levaram embora. Isso foi inesperado. Jesus se entregar foi inesperado. Foi traído, com certeza. Mas ele tinha poder para não se entregar. Um homem que caminha sobre as águas, um homem que manda o mar se acalmar, um homem que multiplica os pães, um homem que expulsa demônios, um homem que ressuscita os mortos, que coloca a orelha no lugar. Como pode ser preso um homem assim? Se não for por sua própria vontade. Foi por isso que ele rezou. Não se faça a minha, mas a tua. Ele sabia que iria sofrer. Para ele sofrer, tinha que ser porque ele queria sofrer por nós, por vontade. Não dava para ninguém prender Jesus. É isso que nós precisamos entender. Não tem jeito, não tinha como. Jesus é Deus. Mesmo feito homem, mesmo na nossa carne, era impossível prender Jesus. No Evangelho de São João, quando ele pergunta, a quem procurais? E eles gritam de lá, Jesus de Nazaré. Lembrando que estava escuro, né? Horto das Oliveiras, tinham tochas, mas a visão não era como luz aqui artificial. Aí ele responde, sou eu. Assim que ele diz, sou eu, os homens caem por terra. A voz de Jesus dizendo, sou eu. É esse povo que está aí pronto para prender Jesus? Meu Deus do céu. Não era possível. Só era possível com a permissão, com a entrega dele. E ele fez isso para nos salvar. Repreendeu Pedro, curou a orelha do Malco, e eles estavam ali vendo o que estava para acontecer. Eles achavam que era a hora de usar a espada. E usaram, mas Jesus falou, não, basta, deixai. E colou a orelha de Pedro. Vai chegar um momento em que nós vamos ter que nos entregar também, totalmente à vontade de Deus. E que esse momento não seja o último. Jesus, ele vivia na vontade de Deus, mas na sua paixão ele se entregou, por amor a cada um de nós. Nós precisamos também seguir esses passos de Jesus para também entregarmos a nossa vontade a Deus. E a nossa entrega e o nosso amor por Ele vai ser livre. Livre. Como alguém que poderia não se entregar, mas escolhe se entregar a Deus. Escolhe abandonar-se nas mãos de Deus. Escolhe viver um sacrifício em favor dos outros. Que o Senhor nos ajude, nos dê força, né? Porque a gente não quer. A nossa carne quer viver, quer se preservar. A gente não quer sentir dor. A gente não quer passar privação. Mas haverá um momento em que precisaremos para provar o quanto amamos a Deus. Vamos anotar no nosso diário? Tem ordens de Deus, versículo 49, 50 e 51. 3 versículos, de 49 a 51, é essa ordem de Deus que se passa no meio disso. Por que precisa anotar os 3? Para entender o contexto. Por que usou a espada e por que não deve usar? Né? O contexto é importante. Senão a gente pega a ordem isolada e fica perdido, né? Mas não é assim. Uma coisa importante, né, que não é nem promessa, nem ordem, nem princípio eterno, é que Jesus indaga aqueles que vão
atrás dele. Eu preguei. Eu estava lá e vocês não fizeram nada, não puseram as mãos em mim. Mas agora é a hora de vocês. A hora das trevas. Olha que sério. Ali só tinha gente que era para ser de Deus. E Jesus falou assim. Por quê? Porque eles estavam cegos por causa da sua inveja e dos seus pecados. Bom, anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje, além da ordem, versículos de 49 a 51. Qual é a mensagem de Deus para você? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário. E vamos lutar para viver. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia toda, com a graça de Deus. Já tem bastante livro aí, viu? Já tem muitos livros do Novo Testamento, por onde nós começamos. E para saber direitinho por onde começa, acesse a descrição desse vídeo, tá bom? Tem muita informação importante para você. Que Deus abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.